Agora ficou bastante clara qual é a jogada do Eduardo Bolsonaro no Senado em São Paulo, né? Lembra que a gente falou do André do Prado, que seria o segundo candidato a senador lá em São Paulo, né? O primeiro é o Derrite. O Derrite deve se eleger com muita facilidade. O segundo é o André do Prado, mas agora ficou claro que, na verdade, a jogadinha é que o Eduardo Bolsonaro vai ser suplente do André do Prado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, supondo que o Flávio Bolsonaro ganhe a presidência, ele pode dar um ministério ou uma secretaria qualquer para o André do Prado. O André do Prado se licencia do Senado para participar do governo Flávio Bolsonaro, e daí o Eduardo Bolsonaro tem a vaga de senador dele lá por São Paulo, mesmo com todos os impedimentos que tentaram ilegalmente criar para ele nessa eleição, né? É lógico, não deixa de ser uma jogada arriscada, tá? Porque a gente sabe que o STF, legalmente ele pode fazer isso? Pode, tá? Mas o STF vai fazer coisas para impedir que isso aconteça? Eu não descarto que exista esse tipo de pressão, esse tipo de tentativa, né? Vamos entender aqui qual que é a jogada, porque seria uma maneira do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que não pode participar diretamente da campanha aqui, ele estaria participando indiretamente, conseguiria a vaga dele no Senado por São Paulo através do André do Prado, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Faz a Barba com Bic Peter, Jossi Ojoki e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro confirmou que será suplente de André do Prado em chapa ao governo de São Paulo, né? Pois bem, a questão do Senado em São Paulo está enrolada, né? O Eduardo Bolsonaro ganharia muito facilmente para senador em São Paulo se ele pudesse se candidatar. Mas ele está nos Estados Unidos sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes e, portanto, ele tem dificuldade de fazer isso, né? Aí, olha só a última pesquisa da Quaest aqui para o Senado em São Paulo, que mostra um monte de gente embolado na frente, né? Então tá aqui, olha só o cenário dele que eles têm aqui, né? A Simone Tebet e o Márcio França, cadê? Esse aqui que é o melhor, olha só. A Simone Tebet e a Marina Silva estariam na frente, né? Mas eu já falei para vocês que ainda está muito cedo para essas pesquisas aqui, tá? A Simone Tebet e a Marina Silva, elas têm um nome mais conhecido, por isso que muita gente está falando delas agora. Isso é coisa de pré-campanha. Quando começar a campanha mesmo, elas não vão segurar. Aí depois você tem o Derrite. O Derrite também é bastante conhecido e ele é o candidato do Tarcísio lá em São Paulo. É o candidato do Bolsonaro também lá em São Paulo, né? Aí, olha só, depois vem o André do Prado. E aí o André do Prado é meio desconhecido em termos nacionais, né? Mas lá em São Paulo ele é muito conhecido, ele é o presidente da Alesp, né? E é do PL. Então ele estaria empatado com o Ricardo Salles e com outros candidatos aqui. A gente ficou sabendo agora qual que é a jogada para fazer o André do Prado subir nisso daí. O André do Prado vai concorrer sabendo que o Eduardo Bolsonaro é o vice dele, tá? Ele descreveu aqui nesse post aqui e fez até um vídeo aqui gravando ele com o André do Prado e coisa e tal. Olá, meus amigos de São Paulo, estou muito feliz aqui ao lado dessas duas feras para anunciar a pré-candidatura do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para o cargo de senador por São Paulo. Do nosso lado aqui o Fernando também, que vai concorrer na nossa chapa, junto como segundo suplente, porque a primeira suplência ficará comigo. Nós sabemos da minha condição atual, gostaria muito de estar ao Brasil, mas no nosso projeto atual, o André do Prado se encaixa perfeitamente. Vai ser a união de várias forças para bem nos representar, principalmente nas pautas que são inegociáveis para nós, que vocês bem sabem que é a liberdade. Então, obrigado, André. Obrigado, Fernando Godoy. Se puder dar umas palavrinhas também. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui junto com você, Eduardo Bolsonaro, estar trabalhando junto para eleger o André do Prado, hoje o nosso pré-candidato ao Senado. Fazer parte desse grupo vencedor, para mim, é muito orgulho, levando o nome da família Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, assumindo, se Deus quiser, como pré-candidato à presidência do nosso Brasil. Bom, para mim, todos vocês sabem, que honra, que orgulho, né? Eu que milito na vida pública há 32 anos, fui vereador 2 vezes, vice-prefeito, prefeito da minha cidade de Guararema, estou no meu 4º mandato como deputado estadual, hoje tendo a honra de ser presidente da Assembleia reeleito, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, votando todas as pautas importantes para o estado de São Paulo. Eu não vou colocar todo o discurso dele aqui, tá um link aqui na descrição para vocês verem lá. O importante é isso, tá? O que ele explicou, essa é a história.
Ou seja, a gente sabe que desse pessoal aqui, a Simone Tebet e a Marina Silva, elas vão cair depois, tá? Agora, o Derrite tem nome para crescer aqui sozinho. O André do Prado, embora seja um político do PL, tenha ajudado o Tarcísio bastante, é o presidente da Câmara com muita força lá, agora, com o nome do Eduardo Bolsonaro por trás dele, isso certamente vai dar uma vantagem muito grande para ele, né? Então tá aqui, foi a confirmação de todo mundo dessa história. O Tarcísio confirmou o nome de André do Prado como candidato à segunda vaga no Senado, então já está confirmado, vão ser só esses dois candidatos. É lógico, existem outras pessoas da direita concorrendo também, tá? Tem o Ricardo Salles do Novo, se falou também do Coronel Melo Araújo, né? Havia alguns nomes circulando por aí que poderiam ser candidatos também, mas eu acho que agora está fechado essa questão do Senado em São Paulo. É bom saber que já se definiu isso daí. É muito importante ter isso, porque sem dúvida alguma, em São Paulo vai ser uma disputa complicada, tá? Do lado da esquerda, além da Simone Tebet e da Marina Silva, tem também o Márcio França, que pode tentar beliscar alguma coisa. Na verdade, para a gente é ótimo que o Márcio França também entre nessa jogada para diluir o voto dos três. Lembra que para senador não tem segundo turno não, tá? Os dois mais votados levam e acabou. Então, para a direita, na verdade, o ideal seria que não tivessem outros candidatos de direita além desses dois, né? Então, não sei se vai ter alguma negociação com o Ricardo Salles e coisa e tal, mas certamente o ideal seria concentrar os votos realmente desses candidatos. Muita gente está criticando o fato que o André do Prado é do Centrão. Pois é, mas a gente sabe que não tem jeito, vai ter que fazer negociação com o Centrão mesmo, isso é inevitável, né? E aparentemente toda a lógica é essa. Hoje, o Eduardo Bolsonaro não tem nem como voltar para o Brasil, quanto mais se candidatar a alguma coisa. Agora, fazendo dessa forma, imagina-se que o Flávio Bolsonaro assumir no ano que vem, a gente consegue normalizar a situação dentro do STF, né? E com isso o Eduardo Bolsonaro se livra desses processos que são absolutamente injustos, que não tem lógica nenhuma, não tem absolutamente nenhum motivo, nenhuma razão de ser, né? É pura perseguição contra ele o que está acontecendo. E a partir daí o André do Prado pode ser chamado para alguma secretaria, pode ser chamado para algum ministério do governo Flávio Bolsonaro, e pronto, o Eduardo Bolsonaro é o segundo suplente, ele entra na vaga do André do Prado, né? Mais uma vez, como eu falei lá no início do vídeo, é lógico que a esquerda já está falando que isso pode ser ilegal, que não sei o que lá. Aqui o pessoal do Estadão traz aqui a informação de que existem problemas para ele assumir. Sobre a cassação por faltas, há espaço para discussão, né? E o TSE vai estar na mão da direita, né, nas eleições esse ano, então não deve ter problema. Já em relação ao processo criminal em andamento, uma eventual condenação até o prazo de registro de candidaturas tornaria Eduardo inelegível, né? Então, o risco que o Eduardo Bolsonaro corre agora é que o Alexandre de Moraes corra com a votação contra ele dentro do STF para condená-lo, para ele se tornar inelegível, né? E vamos ver o que anda mais rápido, porque não é tão fácil também o Alexandre de Moraes andar com isso. Lembra? É preciso ser uma votação, uma condenação colegiada. Não basta apenas o Alexandre de Moraes votar contra o Eduardo Bolsonaro, é preciso que toda a primeira turma vote contra ele, né? Ele vai tentar alguma coisa desse tipo? Existe essa possibilidade, infelizmente, né? Enfim, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas agora ficou uma visão mais clara de qual que é a estratégia em São Paulo, né? E algumas pessoas podem perguntar assim, mas Peter, por que o Flávio Bolsonaro simplesmente não contrata o Eduardo Bolsonaro para ministro, ao invés de fazer essa jogadinha, né, que o André do Prado ganha o Senado com o Eduardo Bolsonaro como vice, e aí o Flávio Bolsonaro coloca o André do Prado como algum ministro, secretário de alguma coisa do governo, e daí o Eduardo Bolsonaro sobe para senador. Por que não faz o contrário? Por que não simplifica? O Flávio Bolsonaro simplesmente coloca o Eduardo Bolsonaro em algum cargo no governo, né? Ele não pode fazer isso por causa de nepotismo, tá? Você não pode contratar parentes até determinado grau aí nessa história. É lógico, sempre se pode contornar isso através de contratação via fundações e não sei o que lá, mas fica estranho de qualquer forma. Dessa maneira, não. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro teria sido eleito, né? Lembra que a vaga no Senado é da chapa. A chapa inteira foi eleita ali. O próprio Eduardo Bolsonaro deixou claro que é uma chapa aqui desses três aqui para o Senado de São Paulo. A chapa é encabeçada pelo André do Prado, mas está todo mundo sendo eleito ali, então não teria nenhum questionamento nesse caso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.